Oi pessoal, tudo bem? Queria conversar com vocês sobre o neuroma de Morton. O que que é, quem acomete, como é que a gente trata. Então, primeira coisa, sempre foi importante a gente entender o que é o que a gente está falando, né? O neuroma de Morton é quando os nervos da parte da frente do pé se juntam. Em vez de fazer a união normal deles, eles formam como se fosse uma bolinha, um novelo de nervo que começa a fazer um efeito de massa, que começa a agir na região. Então ele é, na verdade, por definição, essa bolinha do nervo que tem na região. Ele acomete mais mulheres do que homens, numa proporção de 8 mulheres para cada 5 homens, e geralmente no mais no meio da idade. A queixa do neuroma mesmo é uma sensação de dormência ou choque saindo entre o meio dos dedos e os dedos, e um pouquinho uma sensação de bolinha, uma sensação de pedra nos dedos do pé. Aquela queixa de queimação na parte baixa do pé, que muitas vezes as pessoas falam, não é a verdadeira queixa do neuroma, e sim é uma queixa da metatarsalgia, que é uma doença que pode estar associada, é uma síndrome que pode estar associada ao neuroma de Morton. E o que causa o neuroma de Morton? A gente tem algumas teorias para isso. O neuroma de Morton pode acontecer por uma inflamação do nervo, pode ser por uma neoplasia, uma hiperproliferação do nervo, pode ser por uma sobrecarga mecânica, como as síndromes da metatarsalgia, e pode ser só uma alteração local. E como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é feito através do exame clínico, o diagnóstico é feito através da anamnese, em que o paciente relata essa dormência, esses choques, esse efeito de massa dentro. O exame clínico, que a gente palpa, vê se tem alguma alteração na região, faz um teste chamado teste de Mudler, que a gente comprime o nervo e vê se tem mobilidade nesse neuroma, dessa bolinha, e se isso gera dor para o paciente, e assim ele é positivo. E associado a isso, a gente usa os exames complementares, principalmente o exame de ressonância, para ver se esse neuroma está presente. Ele geralmente está presente entre o segundo espaço ou o terceiro espaço intermetatarsal, isso é, entre o segundo e o terceiro dedo ou o terceiro e o quarto dedo, mas ele pode estar presente nos outros espaços. E qual que é o tratamento? O tratamento inicial, se ele é assintomático, é não fazer nada. O paciente não tem dor, a gente não precisa fazer nada. Se a causa dele for a sobrecarga mecânica, a gente trata a causa de base, que é a síndrome da metatarsalgia. Então a gente faz adequação de calçado, faz alongamento de cadeia posterior e a gente acaba tratando esses problemas. Porém, quando o problema é especificamente o nervo, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Existem as menos invasivas e as mais invasivas. Com menos invasivo, existem algumas técnicas de infiltração que a gente pode tentar fazer nesse neuroma. Podemos infiltrar principalmente álcool, corticoide ou tentar fazer radioablação, cada uma com uma vantagem e desvantagem local. Isso deve ser explicado e muito analisado com o seu médico. E se a gente quiser uma coisa mais definitiva, a gente pode tentar fazer a cirurgia de ressecção do nervo, que a gente abre na região, resseca um pedacinho do neuroma, tira ele e ele para de dar dor. Mas como consequência fica um pouquinho mais dormente entre esses dedos. Assim como as infiltrações também podem dar esse risco. O bom de quando a gente resseca é que a taxa de recidiva é muito pequena e a taxa de solução do problema é quase de 100%. É um quadro que a gente reserva para pacientes que têm essa queixa específica da dormência, dos choques, esse efeito de massa específico. E depois o paciente fica muito bem. Aqui nessa foto a gente consegue ver exatamente onde ele fica. E aqui a gente consegue ver o tamanho desse neuroma, para vocês entenderem como ele é. E o pós-operatório dessa cirurgia, como é que é feito? A gente termina de operar. O paciente pode já no mesmo dia pisar com uma sandália rígida ou entre a primeira e a segunda semana, se o paciente estiver mais receoso, a gente libera para pisar. A partir da segunda semana, com os pontos já cicatrizados, a gente já pode tirar eles e depois disso não existe nenhuma necessidade de fazer um acompanhamento mais prolongado com fisioterapia ou terapia ocupacional. É um caso que acaba se autorresolvendo. Espero ter explicado bem sobre essa doença e ter ajudado vocês. Bom dia.